bonecos assombrados fazem tanto sucesso que uns deles, inclusive, até já ganhou filme. São inúmeras as histórias sobre esses brinquedos mal assombrados, que fazem várias esquisitices. E Charley faz parte do que as pessoas chamam de boneco assombrado. O boneco foi encontrado no sótão de uma casa, em Nova York, na década de 1968. O brinquedo estava em um baú cheio de jornais velhos e o jornal que embrulhava o brinquedo datava de 1930. No entanto, isso não ajudava a descobrir qual a verdadeira idade do boneco. O estranho é que junto ao boneco havia também um papel que continha a oração do Senhor. A família, que além dos pais era composta por 5 crianças, decidiu adotar o boneco. Ele ainda não tinha nome e foi batizado como Charley. O brinquedo se juntou a uma coleção de bonecas antigas da família. Todos ficam expostos em um banco. O problema foi que, misteriosamente, o boneco começou a mudar de lugar. Num banco cheio de outras bonecas, Charley constantemente aparecia em um outro lugar no banco. Os pais culparam as crianças e pensaram que tudo não passava de uma brincadeira de péssimo gosto. No entanto, elas negavam terem feito isso. O tempo passou e as esquisitices continuaram a ocorrer. Uma das filhas chegou a dizer que o boneco havia conversado com ela no meio da noite, quando se levantou para ir ao banheiro. No entanto, os pais continuaram a não acreditar nas crianças. As crianças começaram a sentir cada vez mais medo do boneco. Os pais nunca viam nada do que elas relatavam, e também não acreditavam no que diziam. Todos os filhos do casal se recusavam a levantar da cama durante a noite para ir ao banheiro. Eles também evitavam de todas as formas possíveis passar perto do banco, aonde estava o brinquedo. Até que a situação se tornou insustentável. O ápice foi quando o filho mais novo do casal apareceu cheio de arranhões. Os pais culparam o gato, mas a criança dizia ter sido Charley, o boneco. Os pais então colocaram um ponto final na situação e voltaram o boneco para o sótão, aonde ele foi esquecido. Anos mais tarde, a família se mudou, mas antes realizou uma venda de garagem e se livrou do boneco. Eles contaram toda a história a respeito de Charley antes que o item fosse levado. O boneco mudou de dono algumas vezes, mas todos sempre contaram sobre sua história. Atualmente o boneco está em uma loja localizada em Salem, Massachusetts. Dessa vez o boneco está em uma prateleira alta, ao lado de animais empalhados e pode ser visto por quem for visitar a loja. Quando se trata de bonecos assombrados, Robert é sem sombra de dúvida o mais famoso do mundo. Esse boneco exposto em Key West, no estado da Flórida, inspira milhares de turistas a visitá-lo anualmente. A título de curiosidade, foi Robert quem inspirou o roteiro do filme Brinquedo Assassino, em que o espírito de um assassino em série possui um boneco chamado Chucky. Robert pertenceu a um famoso pintor e autor chamado Robert Eugene Otto. Em 1906, uma empregada nascida nas Bahamas teria presenteado o filho de seus patrões com o brinquedo. Robert adorou o presente e se tornou inseparável dele, dando seu próprio nome ao boneco. Posteriormente, a empregada teria sido dispensada pela família, após uma séria acusação de roubo. Antes de ser levada pela polícia, ela teria lançado uma maldição sobre o boneco. Tão logo a mulher partiu, estranhos acontecimentos começaram a atormentar a família Otto. O jovem Robert adorava conversar com seu amiguinho, e alguns empregados repararam que o boneco parecia responder, ou ao menos parecia haver um diálogo entre eles. Alguns também comentavam que a expressão do boneco mudava discretamente de tempos em tempos. Sorrisos maliciosos surgiam em seus lábios desenhados. Também haviam boatos de que o boneco desaparecia e surgia nos lugares mais inusitados.
Vizinhos afirmavam ter visto o brinquedo nas janelas da casa quando a família estava fora, e membros da família Otto disseram ter ouvido em mais de uma ocasião uma risada tétrica vindo de algum lugar onde não havia ninguém, exceto o brinquedo. O boneco Robert assustava as pessoas durante o dia, mas à noite ele focava a sua atenção no jovem Robert Otto. O menino sofria de pesadelos e acordava no meio da madrugada, gritando de medo, à medida que móveis e objetos voavam pelo quarto e se espatifavam nas paredes. Robert parecia sempre apavorado, mas jamais contava o que estava acontecendo. Ferimentos e arranhões começaram a aparecer em seu corpo. Tufos de cabelo branco manchavam seus cabelos escuros. Em 2 ocasiões o menino, na época com 6 anos, desfaleceu e um médico foi chamado para examiná-lo. Averigou-se então que ele apresentava marcas de estrangulamento no pescoço. Seus pais achavam que algum empregado pudesse estar por detrás dos ataques e mandaram todos embora. Mas os estranhos ataques continuavam acontecendo. Em uma noite, o menino foi encontrado debaixo da cama, estava paralisado de horror. Havia uma marca de mordida em seu pescoço. Quando finalmente despertou, o pai exigiu saber o que havia acontecido e aos prantos o menino respondeu: Robert fez isso, Robert fez isso. O boneco foi removido e os ataques imediatamente cessaram. Os jornais na época deram grande destaque a esses acontecimentos. Robert Otto faleceu em 1974, anos antes de sua morte. O boneco foi encontrado e repórteres tentaram falar com ele a respeito de suas experiências. Ele jamais quis falar sobre o assunto. Robert foi achado no porão da casa de campo dos Otto, vendida em meados dos anos 1950. Seu dono encontrou junto com o sinistro brinquedo, um caderno com recortes a respeito de sua estranha história. Ninguém sabe quem reuniu os recortes. Posteriormente o brinquedo foi vendido a um colecionador, que segundo rumores morreu em um estranho incêndio, e finalmente doado para o museu. Atualmente, Robert se encontra em uma exposição permanente atrás de um armário de vidro no Museu de Fort East Martello, na Flórida. Diz a tabuleta ao lado do vidro que o boneco amaldiçoa qualquer um que tire sua fotografia sem a devida permissão. Segundo a tradição, essa é concedida com um leve menear de sua cabeça. Os visitantes que esquecem desses costumes devem pedir desculpas. O grande número de câmeras que misteriosamente deixam de funcionar no exato momento em que o boneco é fotografado, ajudou a sedimentar a crença. Embora Robert tenha ganhado fama conquistando um lugar de destaque nas manchetes dos jornais sensacionalistas, atiçando nossa imaginação, ele não está sozinho. Centenas de histórias sobre bonecas assombradas figuram em blogs e fóruns sobre fantasmas na web. Um dos relatos mais famosos vem do estado de West Virginia, nos Estados Unidos. Em 1961, Kate Nelligan tinha apenas 9 anos de idade e estudava no colégio público de Mouldsville. Ela tinha uma colega de escola chamada Emily, de quem se tornou amiga e com quem passava a maior parte do tempo. A casa da família de Emily ficava numa área afastada da cidade e sempre que visitava o lugar, Kate não conseguia afastar um mau pressentimento. Era como se aquela casa tivesse uma aura estranha que a deixava arrepiada. Emily também não conseguia esconder essa sensação e confessou que não gostava de viver ali. De todos os lugares da casa, o sótão era de longe o mais enervante para as meninas. Quando eles se mudaram para a casa, o sótão já estava completo, mas havia um cheiro no ar. Era como se o lugar fosse ruim e vazio, contou Kate, mais de 30 anos depois. Era sempre frio, a despeito do calor no verão. O sótão era grande com 4 pequenos aposentos, e um deles estava repleto de bonecas. Dezenas delas, complementou ainda.
A mãe de Emily havia herdado uma enorme coleção de bonecas de porcelana de uma tia e, embora não gostasse delas, não achou respeitoso jogar tudo aquilo fora. Ao invés disso, decidiram colocá-las em um dos aposentos no sótão, onde elas ficariam longe dos olhos, até alguém decidir o que fazer com elas. Certa tarde, as meninas estavam brincando no sótão quando a mãe de Emily as chamou para fazer um lanche. Quando deixavam o quarto, uma das bonecas estava encostada na porta. Era uma boneca muito antiga, com o rosto branco, lábios vermelhos, os olhos de um azul pálido e cabelos armados encaracolados. O rosto tinha uma rachadura como uma feia cicatriz. As meninas não tinham autorização para brincar com aquelas bonecas e correram para colocá-la de volta na estante antes que alguém a visse ali. Emily ficou muito assustada e não quis mais brincar. Dias depois, Kate visitou a amiga, e ela contou assustada que aquela boneca costumava sempre aparecer onde ela menos esperava. Ela contou que a boneca, chamada Beatriz, sempre aparecia fora do quarto. Kate disse que a amiga estava inventando tudo aquilo, mas ela parecia realmente assustada. Nas semanas seguintes, Emily parecia cada vez mais estranha e quando Kate a visitava, sua mãe dizia que ela estava cansada e não podia brincar. Logo ela começou a faltar ao colégio. Kate ficou preocupada com a amiga, até que um dia a visitou novamente e conseguiu entrar em seu quarto. A primeira coisa que notou foi que Emily estava pálida e nervosa. A boneca estava sobre a cama. Emily colocou as mãos nos lábios e disse em um sussurro que não podiam conversar ali, pois ela, a boneca, podia ouvir. As duas desceram até o pátio da casa onde Emily contou que Beatriz falava com ela à noite. Segundo ela, a boneca era má, dizia que ela tinha que fazer coisas horríveis com seus pais e depois fugir de casa. Kate ficou preocupada com a amiga, ela parecia fora de si. Mas Emily insistiu que era tudo verdade. Dias mais tarde, circulou um rumor pela cidade. Alguma coisa havia acontecido na casa da família de Emily, mas os pais não queriam contar aos filhos. Naquela época as crianças eram muito protegidas e os adultos não davam a elas satisfações. Quando Kate quis saber o que havia acontecido, sua mãe foi clara e disse que eu devia esquecer que um dia tinha sido amiga de Emily. Nunca ouvi minha mãe falando daquele jeito e fiquei apavorada. Depois de chorar e implorar para que sua mãe contasse o que havia acontecido, ela finalmente revelou em um tom sério: os pais de Emily haviam sido envenenados. Alguém havia misturado à comida deles veneno para matar rato e por pouco os dois não morreram. Na época, Emily era a única que estava na casa e tudo levava a crer que ela havia sido a responsável. Eu não podia acreditar que minha amiga havia feito aquilo. Não fazia sentido. Mas alguns dias depois eu vi a fotografia de Emily no jornal, sendo levada por um assistente social. O rosto dela era de uma criança apavorada diante do que a aguardava, mas o que mais me deixou assustada foi que na foto, era possível ver que ela levava em suas mãos a boneca Beatriz. E a face dela, com aquela horrível cicatriz, parecia sorrir satisfeita. Kate nunca esqueceu sua amiga e tentou encontrá-la anos mais tarde e saber o que havia acontecido com ela. Tudo o que ela descobriu é que o pai de Emily jamais se recuperou do envenenamento sofrido, e que passou vários anos até morrer no hospital local. Já de Emily e Beatriz, ela não soube mais nada. Certo, eu vou começar dizendo que essa história aconteceu com a minha mãe. Pode não ser a mais assustadora de todas as histórias, mas é uma verdadeira. Eu tinha somente 8 anos de idade e estava dormindo quando aconteceu, então eu tenho somente a palavra da minha mãe. Era a primavera de 84 e já era depois da meia-noite. Todo mundo estava dormindo, menos a minha mãe. Todo mundo era a minha irmã mais velha, irmão mais novo e eu. Meu pai estava fora por causa do trabalho.
Bem, depois de ver televisão até tarde, a minha mãe decidiu ir dormir. A casa tinha 4 quartos, todos os 4 ligados por um corredor. O quarto do meu irmãozinho era o último do corredor, enquanto o da minha mãe era o primeiro. Ela estava sozinha tentando dormir quando ouviu o som familiar de brinquedos. Era alto e estava vindo do quarto do meu irmãozinho. Ela não ligou no começo, achando que era ele brincando com alguns carrinhos ou algum outro brinquedo. Depois de algum tempo, não conseguindo dormir, ela gritou: "Gustavo, vai dormir." O barulho parou por alguns segundos, então começou de novo. Uns 3 minutos passaram e o barulho dos brinquedos continuava. A minha mãe, que estava bem irritada agora, decidiu levantar e colocar o Gustavo na cama. A luz do corredor estava acesa, enquanto a luz do quarto dele estava apagada. Ela caminhou até o quarto com os brinquedos ainda fazendo barulho. A cerca de 2 passos do quarto, o barulho parou. Quando ela entrou no quarto, ela viu que os brinquedos estavam todos arrumados nos seus devidos lugares, nenhum carrinho fora do lugar e nem sinal do meu irmão. Ele tinha ido pro quarto da nossa irmã mais velha mais cedo naquela noite, e nós 3 já estávamos dormindo fazia tempo, quando a nossa mãe ouviu os barulhos dos brinquedos. A pergunta é, quem estava brincando ou fazendo aqueles barulhos no meio da noite em um quarto completamente escuro? Há alguns anos atrás, quando eu tinha 9 ou 10 anos, os meus pais mandaram o meu irmão e eu para a casa dos meus avós para passar o final de semana. Eles tinham uma velha casa de 2 andares e 3 quartos. O quarto principal era no andar de baixo e os outros 2 eram no andar de cima. Eu fiquei no quarto que era da minha mãe, que era cheio de bonecos que ela colecionava quando era pequena. Eu fui dormir cedo porque estava cansada da viagem de 3 horas até lá. Eu dormi assim que deitei, mas acordei depois de algumas horas, sem sono nenhum. O meu irmão estava roncando alto no outro quarto, então eu levantei e fechei a porta do meu quarto. Aquilo foi assustador, já que eu tenho medo do escuro e geralmente durmo com a porta aberta. Eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco de luz no quarto. Eu acabei dormindo depois de um tempo, mas acordei com o som de música clássica tocando suavemente no andar de baixo. Eu não dei muita atenção àquilo, mas com o canto do olho eu pude ver sombras se movendo, era como se as sombras estivessem dançando. Eu olhei na direção da sombra e vi 4 pares de bonecos, vestidos formalmente, deitados no chão. Naquele ponto eu já estava morta de medo, cobri a cabeça com o lençol e voltei a dormir. Quando eu acordei de manhã os bonecos tinham se movido mais ainda e estavam a meio metro da minha cama. Eu os coloquei no lugar e não contei a ninguém sobre o que aconteceu. Alguns meses depois meus pais mandaram o meu irmão e eu para lá de novo, para passar o final de semana. Desta vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti mais segura lá e dormi rápido, mas no meio da noite eu acordei com o som de música clássica tocando suavemente. Os meus pais ainda moram na casa em que eu cresci, onde aconteceram algumas coisas estranhas comigo. Ainda nos dias de hoje, apesar de não morar mais lá e já ser um pouco mais velha, eu não gosto de passar a noite lá. Nenhum outro membro da minha família sentiu o que eu sentia ou passou pelo que eu passei, apesar de quando as minhas amigas da escola iam dormir em casa sempre falavam que ficavam pouco à vontade e às vezes ficavam assustadas por nada. Eu sempre fiquei assustada em casa, desde que me lembro, particularmente no meu quarto. O meu quarto me assustava tanto que muitas vezes eu me recusava a dormir nele e acabava dormindo no quarto do meu irmão com ele. Eu tinha muito medo das minhas bonecas também, eu geralmente guardava elas no guarda-roupas ou colocava elas com o rosto virado para a parede, porque parecia que sempre que eu estava no meu quarto, elas ficavam me observando.
Eu não tinha esses problemas em nenhum outro quarto da casa, e dormia bem confortável e numa boa nos outros quartos ou se alguém dormisse comigo. Eu também não tinha problemas para dormir se eu não dormisse em casa. Os meus pais falam que mesmo quando eu era bebê, eu só dormia no meu quarto se alguém dormisse comigo. Eu ainda sinto medo quando eu entro no meu velho quarto, e ainda não consigo dormir lá direito, mas eu não sei exatamente o que é que causa isso. Apesar da maioria das coisas estranhas que aconteceram naquela casa comigo terem sido no meu quarto, algumas coisas aconteceram em outros lugares da casa também. A maioria das coisas aconteceu quando eu tinha entre 7 e 12 anos, e eram coisas pequenas, luzes acendendo e apagando, objetos mudando de lugar e de posição. Abaixo estão as duas coisas que aconteceu comigo que eu me lembro com mais clareza. Um dia eu estava brincando com duas amigas no quarto do lado o do meu irmão. Nós já estávamos lá e já fazia algum tempo, quando decidimos brincar com um brinquedo que ainda estava no meu quarto, então nós fomos lá para pegar ele. O quarto não tinha nada de anormal quando eu entrei nele, além da sensação de desconforto que eu sentia sempre que entrava nele. Eu atravessei o quarto, peguei o brinquedo que estava embaixo da janela e então eu virei para sair. Quando eu estava no meio do quarto, olhando a porta, eu ouvi um clique e o barulho do mecanismo de uma bailarina mecânica que eu tinha começar a funcionar. Eu virei para trás e a bailarina estava dançando. O clique que eu tinha ouvido era o botão de ligar sendo movido. Eu fui até ela e desliguei, depois voltei para as minhas amigas e contei para elas o que tinha acontecido. Nós tentamos encontrar uma explicação racional para tudo aquilo, como uma das minhas amigas, que estava brincando com aquela boneca 1 ou 2 horas antes, ter deixado ela ligada, mas na hora eu descartei essa possibilidade, pois tinha ouvido o clique dela sendo ligada, e de quando eu entrei no quarto ela estava desligada. A segunda coisa estranha aconteceu algum tempo depois. Eu acordei no meio da noite, debaixo do lençol e do cobertor. Eu fiquei lá por uns 15 minutos sem sono, e então eu ouvi pequenos passos do lado de fora do meu quarto, como se fossem passos de boneca. Eu achei que devia ser o meu irmão ou a minha mãe, que eram as duas únicas pessoas na casa naquele dia, andando bem devagar para não me acordar, mas os passos passaram dos quartos deles e entraram no meu. Eu ainda estava embaixo das cobertas, e como eu nunca tinha ouvido passos fantasmas antes, se é que podemos dizer assim, o meu primeiro pensamento foi que era um ladrão. Eu fiquei bem imóvel embaixo do cobertor, para que o possível ladrão não soubesse que eu estava acordada e não me machucasse. Os passos passaram pela minha cama e foram até o gaveteiro do lado da janela. Então eu ouvi o barulho de uma das gavetas abrir e fechar bem rápido umas 5 vezes. Eu sabia que era a mesma gaveta, porque foi uma gaveta que era um pouco grande para os apoios dela e por isso ela sempre rangia quando abria e fechava. Eu achei estranho um ladrão ver só uma gaveta várias vezes, mas eu ainda estava convencida de que era um ladrão, então não me movi ou olhei por debaixo do cobertor. Os passos então passaram pela minha cama, saíram do meu quarto, desceram pelo corredor e pareceram sair da casa, apesar de eu não ter ouvido nenhuma porta abrir ou fechar. Eu esperei por 1 ou 2 horas para ter certeza de que a pessoa tivesse saído, e saí correndo para o quarto da minha mãe falar para ela que tínhamos sido roubados. A minha mãe foi ver se o meu irmão estava bem e foi ver o resto da casa. Ela acabou não encontrando nenhum sinal de que alguém tivesse entrado na casa ou roubado algo. Todas as janelas e portas estavam fechadas e trancadas. A minha mãe tentou me convencer de que eu estava sonhando, ou que talvez fosse o meu irmão querendo pregar uma peça em mim, mas eu sei que eu estava completamente acordada, e nunca ouvi o som do meu irmão entrando no quarto dele depois de ter ouvido os passos saírem da casa. A maioria das estranhices parou quando eu entrei na adolescência, exceto o som dos passos.
Depois dessa noite eu continuei a ouvir os passos no meio da noite, normalmente lá pelas 4 da manhã, apesar de ouvir eles com pouca frequência e deles nunca mais entrarem no meu quarto. Às vezes eu ouvia os passos correndo pelo corredor e tentando abrir as duas portas do final dele que ficavam trancadas. Uma era a porta do escritório do meu pai e a outra era o armário onde a minha mãe colocava toalhas e a roupa de cama. Esses passos continuaram até quando o meu irmão se mudou de casa, provando que não podia ser ele tentando me assustar. Como eu mencionei antes, ninguém mais da família presenciou alguma coisa estranha na casa. Só uma vez o meu irmão falou que 2 vezes acordou de noite com o som de pequenos passos do lado de fora da janela dele, mas pensou que fosse alguém andando por fora da casa. Desde que eu saí de casa, eu já morei em 2 casas diferentes, e até agora nada de estranho me aconteceu, mas aquela sensação de ser observada no meu quarto ainda continua.